Fala, turma, tudo bem? Continuando aqui, a gente falou sobre funções agregadas, não é verdade? Ali sobre estar utilizando aqui, ó, sobre a média, o mínimo, o máximo, a soma, né, e a contadora ali. Então aqui a gente tem alguns exemplos, a gente tinha visto na aula passada ali, né? Você tem ali select a média, né? Ali, mais ou menos a estrutura, isso aqui, você coloca a função agregada no select, você coloca a instrução ali from, where, né? Então se você só tem um atributo aqui e ele que vai fazer essa função agregada, só essa instrução já é necessária. Não precisa colocar mais nada. Então, como a gente pode ver aqui, você pode estar somando salário, né? Você pode estar fazendo a média, você pode estar contando a quantidade de linhas. Né? E aqui é o seguinte, a partir do momento que você colocou mais um atributo e nesse select tem uma função agregada, você tem que criar esse group by. Né? Então, você tem que agrupar, né? Se você tem ali um atributo 1, vai colocar ele aqui. Atributo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você vai colocar todos aqui. O que apareceu aqui, exceto o da função agregada. Né? Tá vendo que não tem um atributo 2 aqui? Então tem a função agregada, né? E aqui você vai pegar esse seu atributo aqui, que apareceu no select, e jogar aqui para baixo. Por exemplo, você tem aqui, ó, né? Então ali você tem ali, ó, clínica nome. Então se apareceu clínica nome, obrigatoriamente você tem que criar um group by. Por quê? Eu tenho aqui, ó, uma função agregada no select. Se eu tiver uma função agregada no select e tiver qualquer outro atributo, eu tenho que obrigatoriamente colocar. Mas se for 10, 1, todos vão estar aqui. Né? Não tem como, por exemplo, se você tivesse mais um aqui, clean underline endereço, por exemplo, você teria que colocar aqui, não aceita só a metade. Né? Então você vai agrupar as colunas dessa tabela por isso aqui. Né? A gente vai ver mais na frente aqui. A gente viu, na verdade, né, um conteúdo aqui, que seria isso aí. Né? Então ali, ó, só recapitulando bem rápido, né? Então ali você tem um select, né? Eu tenho a função agregada de contagem, e aqui eu tenho um atributo. Então, se eu tenho um atributo aqui, ele tem que estar no group by, obrigatoriamente. O que eu estou falando? Se eu falar aqui, ó, group by, work area. Então, o que eu estou falando? Ó, cara, agrupa para mim aí quantos work area tem, né? Quantas áreas aqui de trabalho que tem aqui que são iguais. Então, ele vai olhar ali, ó, por exemplo, você tem aqui Londres, você tem Londres aqui, você tem esse aqui também, ó, são iguais, né? O resto aqui, olhando rapidão aqui, parece que não tem, né? Cada um por um. Então eu tenho ali, ó, eu tenho 2 incidências de Londres e 3 dessa outra. Então o que vai fazer? Ele vai agrupar, né? Então, ó, o que vai falar? Ó, eu achei 3 dessa aqui, nessa work area, e achei 2 dessa. É o que ele vai fazer, ó. Né? Então por isso que aqui o Londres tem 2 e aqui tem 3. Né? Ou seja, você agrupou por work area. É isso que quer dizer, você está agrupando, ele quer saber a quantidade de work areas que existem. Então ele viu ali, ó, tem 3 incidências dessa, ele contou, viu que tem 2 incidências, contou, o restante cada um só tem uma. Né? Dá uma olhada aqui, ó, gente, depois nesse site, é muito bom, ele tem vários desenhos assim que ajudam você a ter uma percepção melhor do problema. Aqui eu fiz um aqui em cima do nosso filmes, né? Daquele base de dados lá do Netflix. O que é, ó? Por exemplo, eu estou querendo saber quantos filmes tem por categoria. Né? Olha lá, select categoria, né? Nome, e eu quero contar quantos filmes tem. Fiz um join ali, ó, com filmes, né? Cada filme botei várias categorias. Né? Então ali eu fiz um join, filmes join com filmes categorias, depois com categoria. Né? E agrupei por categoria nome, né? Porque ele tá ali, né? Então por isso que tem que estar ali. Né? Ele está no select, obrigatoriamente ele tem que estar no group by. O que eu estou dizendo? Ó, cara, agrupa para mim essa galera aqui
e faz a contagem, né? Ali até que eu coloquei ali, tá vendo? Eles são aqui, ó, eles são correlacionados, né? Então eu estou agrupando e contando, né? Eu agrupei e conto, né? Que eu tô falando, que eu tô querendo dizer ali. Então os filmes de ação vai aparecer assim, ó, tem um monte de filme, ó. Né? É que não é essa consulta não, né? Aqui tá vendo que é o filme, vamos imaginar que eu só tenho essa tabela ali, ó. Tem um filme e a categoria. Vai aparecer um montão, tá vendo? O filme, ação. Filme, ação. Filme, ação, filme, ação, filme, ação. Tá vendo? Olha a quantidade que ele tá repetindo aqui de ação, tá vendo? Então o que eu tô fazendo? Olha, tem esse filme aqui, conta pra mim. Ele é ação, vai contando. Toda vez que tiver uma ação, conta. Ele foi ali, ó, chegou no resultado ali de 5, ó. 5 filmes de ação, um filme de drama e 2 de aventura. Né? Isso que a gente está fazendo. Né? Então, ou seja, o ação vai ser 5, a aventura 2 e o drama 1. Então eu contei por categoria. Né? Olhando nessa amostragem aqui, ó, dessa quantidade de filmes. Né? Só olhando essa quantidade de filmes, eu fiz essa contagem. Né? Então é isso, né? Você fazer um agrupamento e colocar uma função agregada. Aqui eu coloquei o count. Eu poderia, por exemplo, fazer uma soma, ali ver o valor máximo, mínimo em cima de algum valor, né? Por exemplo, de arrecadação, alguma coisa assim. No nosso caso, a gente só queria contar que melhor se encaixa aqui, né? Quantos filmes tem por categoria. Né? Posso fazer isso aqui. Né? Então não é um bicho de 7 cabeças. Beleza. Você não agrupou, né? Você agrupou e contou. Né? São 5, 1, 2. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero impor uma condição. Né? Eu quero impor uma condição agora. O que vai acontecer? O Heaven, eles são where de grupos. Né? Ou seja, ele vai restringir as linhas oriundas do grupo by. Né? Se eu for olhar ali anteriormente, eu não fiz esse grupo. Se eu colocasse um Heaven count maior que 3, por exemplo, aqui embaixo, eu não fiz a seleção e contou, então o que ele ia, se fosse maior que 3, ele ia me retornar isso aqui, ó. Né? Ele me retornar só ação, entendeu? É o filtro sobre o filtro. Né? Então o Heaven é isso. Né? Ele vai acontecer após o agrupamento. A gente vai chegar ali mais à frente para falar disso aqui. Aqui depois, ó, de novo naquele W3 ali, ó. Aqui está um pouco pequeno, mas eu acho que dá para ter uma ideia. Depois vocês dão uma olhada no endereço aí, ó. Tá? Então ali, ó, você fez ali, ó, uma seleção, né? E agrupou ali pelo custo ali, né? Aqui é o Customer Country e o Customer City, né? Então que ela agrupou ali pela cidade e pelo país, né? Fez um agrupamento duplo ali, né? Tá vendo? Ele colocou 2 atributos e tem que ter 2 atributos aqui no group by, né? Lembra, né? Colocou ali, vem para cá. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Aqui ele colocou isso aqui, ó, que é novo, ó, Heaven. Heaven Max. Né? Ele está falando aqui maior que 10 mil. Né? Então ele falou, ó, ele vai agrupar, né? Ele vai agrupar isso aqui, ó, tá vendo? Tem um aqui, tá vendo? Ele vai fazer um agrupamento. Né? Ele fez um agrupamento aqui, ó. Né? Então ele fez um agrupamento, após, né, esse agrupamento aqui, ele vai aplicar o Heaven. Né? Então ele falou, ó, eu quero maior de 10 mil. Né? Então se for maior que 10 mil, então ele vai trazer para mim ali, ó, ele vai selecionar só aqueles que forem nessa condição. Né? Então seja mais um filtro. Né? Então eu agrupei, aí depois eu venho aqui e falo, não, é esse resultado? Então é como se colocasse um where nele. Né? Aí ele vai fazer o filtro e vai trazer para você. Né? Então toda vez que você falar, eu quero aplicar um filtro no grupo. Aplicar um filtro no grupo é Heaven. Né? Não é o where aqui, você não vai colocar.
você não vai colocar um where aqui. Né? Então põe isso aí na cabeça aí que o having é um where de grupos. Por exemplo, aqui, ó. Retornar médico possui mais de um acompanhamento. Né? Que vamos imaginar que tem aqui uma clínica, né? Igual aquela que a gente fez lá, aquela estrutura que a gente fez. A gente vai contar um médico, né? Quantos médicos ali por acompanhamento. Né? Então, ou seja, eu agrupei por nome de médico. Né? Então, tem o médico João. Se ele fez lá 50 atendimentos, né? Que está acompanhando, vai aparecer 50 vezes o nome do João acompanhando um paciente 1, João, paciente 2, João, paciente 3. Né? Então vai aparecer 50 vezes, né? Por exemplo. Então eu agrupei por ele. Mas aqui, ó, a minha condição, ó. Eu quero que esse count me traga ali todos que são maior que 1. Ou seja, um médico que atendeu só uma vez não vai trazer. Só maior ali 2 para frente. Então você colocou uma regra em cima do grupo. Então é interessante você estar utilizando o having também. Aqui você tem qual que é a diferença, né? Onde seria bem a diferença? O que seria aqui, ó? Você tem, se uma cláusula where, né? É uma cláusula, não, se uma cláusula where e uma cláusula have aparecerem no mesma consulta, né, o predicado que aparece em where é aplicado primeiro. Né? Então a gente aplica o where primeiro, né? Depois se aplica ali o have. Né? As tuplas que satisfazem o where, né, você aplicou primeiro, são agrupadas, né? Então você vai agrupar primeiro pelo grupo by e depois você aplica o having no grupo, né, como eu tinha falado ali. Né? Então se você tiver um where na cláusula, né, eu quero que traga todos os filmes que começam com A. Então ele vai trazer todo mundo que começa com A. Aí depois você vai agrupar, por exemplo, você quer saber categoria, né? Não, eu quero saber, por exemplo, quero todas as categorias que começam com A. Né? Você quer saber os filmes, a quantidade de filmes com todas as categorias que começam com A. Então você tem um where ali, colocando a categoria que começa com A, você vai agrupar por categoria, né? E você pode aplicar um having ali, por exemplo, maior que 3, por exemplo, traga maior que 3. Né? Então você vai fazer sempre isso aqui, né? essa ordem. Então ali a diferença aqui, ó, o where você aplica antes do grupo ser formado, né? Antes de você fazer qualquer computação com a função agregada, né? Vou somar. E o having, ele é após. Entendeu? Então nesse meio aqui, ó, eu tenho um agrupamento. Né? É mais ou menos isso. Então aqui eu tenho um agrupamento aqui, ó. Então tudo acontece antes do where, eu agrupo e depois o have. Então é isso aí, tá? O que seria ali o having, né? Isso tudo ali. Aqui a gente pode fazendo um teste aqui. Vamos fazer o seguinte, para a gente não perder tanto tempo digitando, eu coloquei aqui já algumas consultinhas em cima ali do Netflix, tá? Olha isso aqui. Verificar se existem CPFs duplicados. Como é que eu faço isso? Eu vou, por exemplo, lá para o assinante nosso, né? Eu quero saber o CPF, está duplicado, né? E vou fazer a conta. Se esse CPF aparecer ali mais de uma vez, eu vou saber porque eu estou contando. Né? Eu vou agrupar por ele, né? Porque só tem esse. Né? E aqui que é a mãe, ó. Traga para mim todos que são maior que 1. Né? Se for maior que 1, aqui está duplicado. Vamos ver. Né? Não tem nenhum duplicado. Ótimo. Né? Então, se eu, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o nome da mãe. Eu quero saber se tem alguém que tem o nome da mãe duplicado. Então, se eu for rodar, olha lá. Né? Então, aqui eu tenho o Bento Sebastião Ribeiro, né? E esse aqui, né? Que está duplicado. Né? Então, você consegue fazer alguma coisa desse nível. Né?
Então, é interessante. Você consegue ver se está duplicado com qualquer coisa que se você queira ver que está duplicado, é só você colocar esse count. Colocar o count e pôr um heavy maior que 1. Né? Estranho, né? O nome da mãe ser Bento. Depois tem que ver o banco, né? Mas é mais ou menos isso aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que possa ter mais do... Talvez a data de nascimento. Vamos ver se tem uma data de nascimento igual. Olha aí que legal. Né? Você pode ali, ó, uma forma bem simples, né? Você pode dar um order by ali no caso, um pouco o count. Né? Forma decrescente, né? O maior. Né? Então ali, ó, eu tenho a quantidade de pessoas ali que fazem aniversário ali duplicado, ó. Não tem um porque eu pedi maior que 1. Ah, eu quero maior que 3. 3 incidências. Não tem. Maior ou igual a 3, né? Que eu tinha visto ali. Ali tem, tá vendo? Tem 9 que possuem 3. Ou seja, tem 3 pessoas no banco de dados que tem essa data em comum. Então dá para você saber uma coisa duplicada. Outra coisa aqui, vamos lá. Eu quero saber a altura máxima por tipo sanguíneo. Tem como eu fazer isso, né? Deixa eu aumentar aqui. Altura máxima. Né, que eu tenho a altura aqui, ó. Eu tenho a altura. E aqui eu tenho o tipo sanguíneo. Eu posso fazer uma coisa assim. Eu quero saber quais a altura máxima, né, dos meus assinantes por tipo sanguíneo. Por exemplo, o O negativo, qual a pessoa mais alta que tem o sangue O negativo. Né? Posso responder algumas questões assim. Então, se eu voltar lá, aqui para a gente adiantar, tem uma colinha aqui, ó. Né? Então, vamos rodar. Né? Como é um banco de teste, né? Então ali foi o máximo, ali foi 2 metros. Né? Se eu colocar o mínimo, posso brincar aqui, ó. Né? Colocar o mínimo. Qual que é o mínimo? 1,50. Qual que é a média? Aí, hein? Né? Olha lá, 1,73 e tal. Parece que o mais baixinho aqui, na média, é do B negativo, ó. 1,72, a média de altura. Né? Então posso brincar uma coisa desse nível. Né? Então sempre ali, ó. Né? Aqui, nesse caso, a gente não colocou nenhum heavy. Né? A gente colocou mais simples. Outra coisa, eu quero colocar assinantes que tem mais de 2 perfis. Né? Por exemplo, eu tenho um assinante, você não tem lá na Netflix, você não tem o perfil criança, o seu, sei lá, seus pais, ou amigo, coisa assim. Eu quero saber essas pessoas que têm mais de um perfil. Né? Então, eu vou fazer assinante, join perfil. Né? Então, aqui, ó. Então, você tem assinante e perfil, né? Eu fiz esse join aqui, ó. Então, por exemplo, o cara tem perfil amigo, vai aparecer Halley. Perfil pais, Halley. Perfil criança, Halley. Então, vai ter 3 linhas. Né? Porque eu fiz um join, eu vou ter 3 linhas. Então, eu vou contar isso aí. É o que eu estou querendo aqui, ó. No caso, eu quero que seja maior ou igual a 2. Então, eu vou rodar aqui. Apareceu o CPF. Né? Então, esse cara aqui, ó, ele tem 5 perfis, esse tem 4, esse tem 3. O restante ali pode ser 1, né? 1, né? No caso ali, que aqui não tem nenhum 2, né? Então, deu para a gente trazer ali quais são esses assinantes que tem mais, né, de 2 perfis. Né? Se você for tentar rodar isso aí, não vai dar certo, tá? Aí no seu caso. Por quê? Porque o nosso banco,
ali a gente tem um perfil para cada um, tá? A gente só tem um perfil para cada um. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um insert, né? Então, você vai lá, faça um insert, né? Faz um insert ali, ó. Faz um insert em perfil, né? Escolhe alguém lá. Escolhe alguém e faz um insert no perfil, tá? Se você for tentar colocar a sequência, né? Porque aqui ele é serial, né? O banco nosso ele é serial. Então, você vai ter que fazer, por exemplo, algo assim, ó. Né? Você vai select max perfil, né? Você vai ver aqui, ó. Você quer saber qual que é o IDEM, né? Ó, 3242, né? Ou seja, esse aqui é o IDEM máximo, né? Como a gente migrou essa informação, a sequence dele vai estar em 1. Então, se eu for tentar fazer uma inserção desse tipo aqui, quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui. Se eu for tentar fazer uma inserção desse tipo aqui, na unha, né, não é legal, né? Você pode fazer isso aqui, ó, né? Por exemplo, ó, eu vou inserir alguém ali, ó, um nome, um assinante qualquer, né, fim de semana, por exemplo, e ele vai dar erro porque, por exemplo, eu tô aqui lá na 3242, o máximo, aí, e como a gente migrou esse banco, ele vai estar no nossa sequence, vai estar em 1. O que eu faço? Eu rodo esse aqui, ó. Eu vou saber que é 3242 e vou colocar aqui, ó, 3249. Ou seja, eu vou alterar minha sequence para começar com 3249. Né? No caso que seria 3250, né? Aí, se eu for rodar isso aqui agora, funciona, entendeu? Então, você tem que dar um restart aí na sua sequence, porque ela vai estar em 1. Né? Então, se ela estiver em 1 e você for tentar inserir aqui, já existe um perfil 1, né? Então, ele vai dar erro, tá? Só para lembrar aí, para o pessoal não ficar confuso. Outra coisa aqui, maior quantidade de perfil. Ok, a gente viu lá que tinha 5, 4, outro 3. Né? Eu posso fazer algo desse aqui, ó. Então eu tenho que o máximo é 5. Ó. O que eu fiz? Eu fiz um select, count maior lá, ó. Tá vendo? Eu fiz esse select aqui, ó. Né? Eu peguei o CPF, né? Fiz um count ali e chamei de maior perfil. Né? From assinante, fiz um join com perfil e fiz um agrupamento. Contei só, tá vendo? Eu só tô contando, ó. Olha lá. Aqui que eu fiz por fora, olha, fiz outra função agregada, olha que legal. Eu mandei selecionar o máximo, tá vendo? Tem a diferença aqui, ó. Select, né? Max aqui, from. O que é o from? É a minha pesquisa, ó. Tá vendo? É como se fosse uma subconsulta. E essa minha tabela aqui, por exemplo, que eu acabei de criar virtualmente ali, eu chamei ela de S. Então, é S ponto. O meu count ali eu chamei de maior perfil, para ficar mais fácil referenciar. Então, S ponto maior perfil, from, né? Então, ele vai me retornar ali 5. Né? Como se tivesse uma subconsulta, né? Eu renomeei tanto o meu count e renomeei também ali a minha subconsulta. Chamei ela de S. Por isso que eu consigo fazer. Qual que é o máximo? Você não tem todo mundo aqui? Né? Então eu falo, ó, então me dá o máximo desse cara aqui, ó, que a gente acabou de falar. Ó, né? Então ele vem e retorna ali, 5. Né? Você pode fazer esse estilo aí também. Né? Deixa eu ver. Você pode fazer uma forma bem simples. Deixa eu... cadê aqui? Você pode fazer, por exemplo, aqui, quantidade de perfil, né? Aqui, você pode fazer bem simples, ó. Você não tem isso aqui, né? O que eu posso fazer, ó? Order by, né? Ali no meu caso ali, order by
Maior perfil desk. Né? Olha lá. Olha aqui. Bem simples, tá vendo? Você consegue responder também. 5. Né? Pode. O que é esse limite? Pessoal, esse limite aí para mim é 1. Vamos voltar aqui, ó. Né? Esse limite, né? Então ali você tem uma consulta enorme e você pode limitar ela, né? Pode retornar, ao invés de milhões de linhas, você pode retornar 30. Né? Esse offset, ele vai continuar, por exemplo, eu vou contar, se eu colocar 0 no offset, ele conta, vamos voltar aqui, vou colocar aqui 3. Ó, tá vendo? Ele começou aqui no 104. Se eu colocar offset, ou seja, ele vai pular esse cara. Ele vai começar aqui. Ele vai contar daqui para frente. Você vai ver que o 104 não vai estar mais. Olha lá. Quando eu uso isso aqui, esse limite é bom na sua aplicação. Quando o cara vai, por exemplo, um campo que pode trazer milhões de informações, você limita. Né? Por exemplo, lá, o cara quer fazer uma consulta de um produto. E ele coloca lá, por exemplo, que começa um produto que começa com AM. Isso aqui pode trazer milhares de produtos. Né? Por exemplo, celular, o cara põe só cell. Pode trazer milhares. Para não pesar seu banco, você põe ali 30. Né? Põe 50, 60. Né? Aí se o cara quiser especificar mais, ele coloca ó, celular, Motorola, entendeu? Então, ele consegue se precaver com isso aqui. E esse offset, isso aqui é mais para paginação. Né? Traz de 10 em 10, né? Assim por diante, tá? Isso aqui é uma forma de você responder isso aqui, maior quantidade de perfil. Uma outra aqui, que eu vou deixar para vocês darem uma pesquisada, né? Em cima ali de janelas, né? De window ali. Vocês dão uma olhada aqui, ó. Vou deixar no material. Mas dá uma olhada nesse link aqui. Ele poderia trazer isso aqui, ó. É uma estrutura assim. Então você tem o select, count, as, né? Você colocou um nome para ele ali. Mas você colocou uma estrutura ali, ó. Qual que é o max count em cima desse cara? Né? Quem que é esse cara? Esse. Né? Então você tem uma estrutura assim, esse over, né? Você pode dar uma olhada aqui nessa documentação, você consegue fazer uma estrutura assim. Né? Então ele pode trazer ali, ó. Né? Então seria ali 5. Né? Deixa eu ver aqui. Aqui um exemplo. Qual que é a média de arrecadação por categoria? Não, quantidade de filme categoria. A gente colocou essa aqui. Não, né? Quantidade de filme categoria. Ó, quantidade de filme categoria. Né? Ali, ó. Select count, normalzão, ó. Né? Order by 2. Olha, o que é 2? Aqui, ó. Por que 2? 2 é esse, ó. Esse aqui é 1. Eu posso colocar count aqui, não. Pode fazer isso aí. Né? Então, ali, ó, a quantidade de filmes ali, ó. Drama, né? Drama tem mais drama, ó. Você tem comédia, né? Quantidade de filmes no nosso banco aqui, ó. Game show, você tem 1. Reality TV, tem 2. Né? Agora, qual que é a média de arrecadação por categoria? Então ali você tem ali uma média, ó, VG, ó, né? Uma média, né? Você tem a categoria, filme e arrecadação. Então ali você tem uma média, ó. Esse céu aqui, ó, é teto, tá? Porque senão ele ia trazer assim, ó. Meio que quebrado, tá vendo? Eu só arredondei pra cima. Você colocar aqui, ó. Opa. Né? Então arredonda pra cima e ele vai
ele vai arredondar pra gente ali, ó. Então ficar mais... Aqui tem mais ou menos 90 milhões em animação, ó, a média de arrecadação. Legal, né? Agora você fala, mas até agora você não usou nenhum exemplo de um select ali que tem mais de um group by, né? Mais de um registro. Olha esse aqui, ó. Tipo sanguíneo por cidade. Então eu quero agrupar o tipo sanguíneo por cidade, né? Vamos fazer isso aqui, ó, só pra gente ver o que ele tá fazendo. Ó, consultinha básica. Ó. O AB, então ali tem um cara que é AB+, em Santa Rosa, tem um cara que é O negativo em Brasília, tem uma pessoa que é B negativo em Boa Vista, né? Então tem um monte, ó, quantidade de gente, né? Se brincar ali, a gente tem ali os 32, acho que os 3 mil e tantos assinantes. Então se eu fizer isso, olha lá, olha aí, eu agrupei, tá vendo aqui, ó, a gente tem esse tipo de sangue, né? O negativo, A, B+, tal, O negativo, acabou. Agora repete de novo. Para Brasília, acabou, tá vendo? Você fez um agrupamento duplo, né? Então você tanto pegou aqui, tanto um tipo sanguíneo e a cidade. Você agrupou. Aí depois é o tipo sanguíneo outra cidade, tipo sanguíneo outra cidade, né? Então você ali, ó, tipo O negativo em Brasília são 28 pessoas. A positivo em Brasília são 26 e assim por diante. Né? Aqui em cima, por exemplo, eu poderia fazer uma restrição. Né? Poderia colocar um L aqui, ó, cidades de Goiás. Né? Eu poderia fazer... Por exemplo, aqui eu fiz com F não, né? Aqui, cidade, por exemplo, aqui, ó. Começasse ali com G, por exemplo. Né? Poderia fazer uma coisa assim. Ó, Goiânia, Curupi, tá vendo? Nosso where ali, né? Então você faz o where, ele traz ali, depois ele agrupa, depois, se for o caso, a gente pode botar um having aqui, ó. Vamos colocar um having, né? Eu quero saber ali, ó, maior que 10. Ó, Goiânia, ó, AB maior que 10. Entendeu? Então dá pra gente fazer uma série de coisas ali. Né? Então fica na cabeça aí de vocês. Um pouquinho, vamos indentar aqui. Fica na cabeça de vocês que o where, ele é aplicado antes, né? Por isso que está antes ali, ele é aplicado antes. Depois você agrupa, depois aplica o header. Né? Essa é a própria ordem, né? Você listou ali, ele vai trazer só que começa com G. Depois eu vou agrupar, fazer a contagem lá. Depois que eu agrupei, eu vou aplicar esse count. Então ali eu acho que deu para a gente ter uma ideia ali, vou passar alguns exercícios e a gente vai fixar mais o conteúdo. Né? Mas tem isso em mente, tá? Having é where de grupo, tá bom? Então um abraço aí, qualquer dúvida, estamos aí, até mais.